Videogames já fazem parte da minha vida agora há mais de 20 anos. Lembro-me como se fosse ontem, o dia que meu pai entrou por aquela porta do apartamento em Fortaleza, com a sacola grande, trazendo o Nintendo 64 pra mim, aos 7 anos de idade, que até então tinha tido apenas poucas experiências com videogames. Eu nem poderia imaginar, na real, que ao ter um videogame em casa eu teria um universo praticamente ilimitado, infinito de possibilidades, de experiências, de músicas, enfim, de tanta coisa que o videogame pode me trazer. Hoje, com 27 anos, e tantas experiências, tantas coisas vividas já nesse mundo, seja online, seja offline, eu decidi que era hora de compartilhar isso. Todo ano, na real, a gente já se junta, eu e mais alguns amigos, no Discord ou no Skype, enfim, onde quer que seja, para comentar sobre E3, para compartilhar informações sobre jogos, experiências, ou mesmo para jogar online. Isso acontece com bastante frequência e junto com mais alguns amigos eu decidi que era uma boa hora para juntar a galera, compartilhar, gravar isso e publicar, né? Dividir com outras pessoas fora do nosso grupo tudo que a gente vive, opiniões, o que a gente espera para E3, o que a gente espera para os lançamentos futuros, enfim, tudo. O que a gente já viveu em termos de jogos, experiências com séries específicas, experiências com jogos específicos que não tiveram obrigatoriamente uma série, enfim, são infinitas, como eu já mencionei, as possibilidades para com os videogames. Então, com essa bagagem, que eu rapidamente expliquei, acabou por nascer o Drop Frame, que é esse podcast que é formado por mim, Eduardo Tavares, mais conhecido como Mais no mundo dos jogos. Bruno Arraes, Bolinha, que é o Anderson Matheus, e Jefferson, que é conhecido como Zero. Nós quatro nos juntamos e decidimos criar o Drop Frame para fazer toda essa mescla de experiências e dividir com o público. Então, acho que já me prolonguei até demais, vamos pro papo inicial aí, que foi sobre nossas experiências de infância com os jogos. Lembrando que esse é o Early Access, a gente ainda não finalizou o formato do podcast, a gente está aprendendo algumas coisas ainda, entendendo, vendo qual é o melhor formato de programas, blocos, enfim, estamos realmente aprendendo e feedbacks são realmente muito bem-vindos. Então, galera, é isso, eu fico por aqui, um abraço, espero que curtam o bate-papo aí. Valeu! Bom, pessoal, então, meu nome é Eduardo Tavares, sou conhecido no mundo online como Maisena-Man, jogo principalmente FPS, que é o gênero que eu joguei a minha vida inteira, basicamente, desde os anos 90, né, no Nintendo 64 é sempre o gênero preferencial, apesar de também jogar aventura e outros jogos assim, mas atualmente, há alguns anos, na verdade, eu jogo principalmente FPS, como Titanfall, Battlefield, Destiny, muito Destiny, joguei. Enquanto ainda existe. Pois é. Foda. Mas joguei também, passei pelo MOBA, passei por RTS, passei por uma caralhada. Joguei isso. Eu joguei. Não joguei muito LOL, não, joguei 2.000 horas. Só. 2.000. Mas eu não jogo LOL desde 2014, então. Tu vai contar que gastou R$1.000 de skin, não, Eduardo? Agora eu não preciso mais, né? Eu gastei realmente R$1.000 de skin naquela. Aquele joguinho, nossa, né? O que foi, Bruno? R$1.000? Só pra lembrar, em skin. Em skin. Exatamente. Foda, né, bicho? Foi o jogo mais caro da minha vida. Dava pra comprar um console na época, que foi 2014. Se fosse pra converter em cerveja. Eita, pai. Dava um churrasco com umas histórias boas, viu? Rapaz. Ao invés de ficar sentado jogando aquela bosta. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar mal de LOL, né? A gente tá aqui pra contar nossa experiência com o gamers. E é isso que faremos. Bom, a galera que eu mencionei que eu trouxe pra gravar. Que vieram pra gravar o podcast são o Bruno. E aí, pessoal? A desenvoltura em pessoa. Desenvoltura em pessoa. Aí Jefinho. Opa!
E Bolinha. Arroi! O gordo do time. Como é que É é? isso, cara. Se ele é o gordo, eu sou a criança. E Bruno é o chato. Boa, Bruno. E aí, galera? E aí? É que eu fico com a lancheira no fundo da sala aqui. Eu não falo com ninguém como cola. Quase isso. Bom, Bruno, como é o idoso do grupo, né? Nossa, 31. 33. Ele é o mais velho da galera. Ele tá contando mais velho que eu, Bruno? Sei lá, uns 8. Sei lá, não sei nem quantos anos tu tem. Eu tenho Eu 27. tenho 33, então... Pronto, 5 anos. 6 anos. Ixi, tá É um já idoso. morrendo. É o idoso. Tá, anda de bengala e tudo. Qual foi a primeira experiência com videogame na vida de vocês? Cara, eu não... Foi muito nebuloso. Eu acho que foi um Atari. Eu acho que foi o... Eu acredito que foi o Pitfall, inclusive, o jogo que tava rodando na máquina. Eu acredito que seja Pitfall, mas eu era muito criança, eu não lembro direito o Esse ano. console era, o console era teu ou era da casa lá? De alguém? Teu pai? Tem um avô gamer? Teu avô que é pro player? Eu lembro que meu pai colocou pra eu jogar, mas eu não lembro se era da casa ou se era emprestado, não lembro. Agora Agora isso sim. deve ter sido o quê? Começo dos anos 90? Não, que é isso? 80. Não sei, pode ter sido da década de 80 ainda. Ah, certo. Ah, devia ter 3, 4 anos de idade, né? Por aí, memórias muito turvas. E... E agora o console que eu lembro mesmo, primeiro que eu já tinha consciência de mim mesmo, era o Master System da Sega. E os jogos que eu lembro, jogar nesse daí eram o Alex Kidd em Shinobi World. Certo. Que esse é o que eu lembro mais. Ah, Tinha um da Turma da Mônica, que, Tom Caixa- Mônica, o Castelo Encantado, né? que na verdade é um jogo baseado em outro. Baseado, em outro trocado nos tipo. sprites, né? Exatamente. Tinha um shoot'em up que era um dragão que cuspia raio. Era um shoot'em up, mas esse eu não lembro direito o nome, eu não lembro. Só lembro Esse que eu aí jogava esse daí. Confesso, Eu também não não lembro o lembro. nome. Mas esse era muito bom também. Agora eu só lembro mesmo desses 3 jogos. Aí tive o Mega Drive, Super Nintendo, aí por aí desembestou, né? PlayStation, todos os PlayStation, do 1 ao 4. Até hoje. Da Nintendo, eu acho que eu só pulei o Wii U, Ah. porque enfim, todo mundo já sabe, né? Mas, ó, da Nintendo eu só pulei o GameCube mesmo. Na época, eu ainda tive, mas foi depois. Não, o GameCube é um excelente console. Ó, falando em console antigo, Bolinha aí é colecionador, tem... Sim. Cara, bicho, é sério, Nintendo eu pago o pau. Assim, ela é tão marcante pra mim, a Nintendo, que eu me lembro do meu primeiro console. Foi em 1999, no meu aniversário de 5 anos, que eu ganhei Tem meu quantos primeiro anos? console. É um Eu tenho juvenil. 23. É, matemática juvenil, hein? simples, ó. Sou Ele, juvenil. em 99, ele tinha 5 anos, faz aí, acho que vai dar mais ou menos uns 24. Um juvenil. Não, ainda. pô, mas, tipo, eu me lembro. Meu pai, macho, pra você, é porque Qual foi? foi um Super Nintendo, um Baby. O, Ixi. o Super Mario 7. Só é isso. Super Mario 7? Era tipo, Olha o ar de deboche. caralho, macho. Mario? Ei, Bruno. Pega porque- seu lancheiro e fica ali atrás, por favor. É porque, quando você compra um videogame, ele vem com um jogo. Aí, tipo, Sei. um jogo você chama, era o 7, tipo, Donkey Kong 7, tipo, o Super Mario 7, aí vinha a fitazinha. Sei. Aí o meu vinha, era o Super Mario 7. Eu me lembro que meu pai comprou, foi no meu aniversário de 5 anos. Eu me lembro, eu não sei se o Eduardo se lembra, mas, tipo, Ah, a Zeni, cara, foi a primeira empresa aqui na região do Cariri ah. vendeu o videogame, tipo, mas era um marketing exorbitante. Tinha um totem do Mario, tipo, de mais de 2 metros de altura de papelão. Mas eu me lembro como se fosse hoje, tá ligado? Ah, E eu me lembro que meu pai comprou escondido, ele botou em 7 sacolas daquelas recicláveis marrom cor de bosta, pra mim não ver o conteúdo. ah. E eu me lembro Pensava que era um saco de lixo. e eu criança, eu me lembro que eu peguei uma faca e ficava rasgando assim a sacola pra me ver, porque eu sabia que era a porra do Nintendo, mas eu queria confirmar que ia ser a porra do presente que eu mais queria na minha vida. E assim foi. Aí até então, até hoje, eu com 23 anos eu ainda tenho o mesmo console. Sério, eu só não tenho a caixa, mas eu tenho ainda o mesmo, com o mesmo Super Mario que vem nele. Qual é o Super Mario mesmo?
É Repete aí. o World. É o 7. 7. Mas não entendi. Eu não tô entendendo esse 7 ainda. Ei, Qual que é? O que é esse Mario 7? Por que chama assim? Tem um 7 na fita? Era porque eram 7 jogos, é isso? 7 é S, é T, tipo de kit. É o kit do Super Mario. É de setup. É o 7, caralho. É o de kit. É a porra do kit. E eu pensando que era o Mario 7 de caralho, tio. Tá me revoltando aqui já. Meu pai comprou foi um Polystation, não fosse o Super Nintendo, não. Eu pensei que era o Famiclone, mano. Na hora, eu o Famiclone. Não. Mas era o kit do Super Mario World. Mas, e outro jogo que me marcou muito minha vida, que eu consegui fechar esse game jogando em locadora, foi o Chrono Trigger. Meu herói. Meu herói. Eu alugava ele lá no Centro Game, né? Os cabais já conhecem essa locadora. Centro Games. Centro Game. E hoje em dia eu tenho o Baby, o Super Mario, o Super Nintendo Baby, eu tenho o Super Nintendo, o grandão, né? Que você apertava pra fitinha subir. Sei. Qual a diferença do Baby pro comum? O tamanho. Só o tamanho. Tipo, ele é do tamanho. Ele é muito pequeno, ele cabe na sua mão, assim não. É como se fosse as inúmeras versões de Mega Drive que Não, lançaram no macho, Brasil. Né? é parecido com aquele PlayStation branquinho, pequenininho. Sim, o PS1. Ele é quase do mesmo tamanho, só que os botões dele são redondos. Ele é compacto. Ah, sei qual é. Eu sei acho qual é. que ele não tem Aham. botão de ejetar a fita, você Tem não. ejeta que nem o Mega Drive, Você só puxando. puxa. Puxando. Tenho esse Super Nintendo antigo, eu tenho o Mega Drive 1, eu tenho hoje um Nintendo Wii, o Game Boy Advance, o Purple. Também tive esse Purple aí, o GBA. Só que ele não é o Color, e não, ele é o transparente, sabe? Ele é aquela versão transparente. Que tem Pra esse é o GBA SP ou aquele que não era retroiluminado? Não, ele é Color. Não Ele é é GBA Color, não, é GBA o não. Color. É o Color. Ele é o Color, só que ele é aquela cor, tipo um roxo, só que transparente. Que você vê os componentes, sabe? Ah, sei. Ei, Jefinho. Eu lembro que até pouco tempo tu tinha coleção de consoles, não era? Mas aí se desfez quando entrou no mundo do crack do computador, não foi? Do PC. Não, na verdade, não foi essa bem a causa. Eu tinha realmente a coleção bem abrangente, tava com 12 consoles já. Tava com Super Nintendo, Mega Drive. Eu vou falar os que eu tenho hoje. Mas eu ainda tenho Super Nintendo, tenho Mega Drive, eu tenho o Game Boy Classic, aquele primeiro mesmo. Nossa, Deus. Que foi 6 dos pilhas. primeiros consoles. Não, A 4. meia hora. 4 pilhas, se você botasse Duracell, acho que durava uns 3 dias. Se botasse Duracell. Aí eu tenho esse Classic ainda, tenho o PlayStation 2. Eu tô olhando aqui pra ver se eu consigo lembrar, mas estão encaixotados ali, que eu ainda terminei a mudança, mas ainda tem algumas coisas. Foi que assim, eu já tive uma coleção bem abrangente, e aí depois do meu acidente foi que eu tive que comprar remédio e tava sem poder ficar gastando jogos, essas coisas, aí eu abri mão de alguns consoles, comprei o computador e fiquei jogando mais no computador. E às vezes eu jogo em alguns consoles, mas eu tenho várias fitas. Tenho fitas do Mega Drive, do Super Nintendo. Tenho algumas fitas também do próprio GameCube, não, desculpa. Do Game Boy. Game Boy. Eu nunca tive o 64. Eu já tive o GameCube. Eu gostaria agora de levantar a bola aqui e levantar questionamento, na verdade, que é qual a série de jogos que mais marcou a vida de vocês, cara? Pergunta fácil pra mim. Minha infância teve grandes jogos que marcaram, assim como eu acho que a maioria de todos nós, que foi Super Mario, foi o Alex Kidd, mas cara, o que realmente me fez assim acordar dos games de forma transcendeu esse 8, 16 bits para
praticamente a atual geração, que eu acho que do Play 1 pra cá teve aquela aproximação mais da realidade que foi o que marcou minha transição. Então, quando eu comecei a acompanhar, não foi nem a jogar, eu comecei a acompanhar a galera jogando Resident Evil nas locadoras, eu ficava assistindo, que aquilo primeiro? pra mim era fascinante. No Play 1, tá dizendo, né? Sim, primeiro. Certo. Eu ficava... Isso. Eu fiquei, assim, abismado com o grau de realidade daquilo e ficava assistindo por horas a galera jogando. Depois vinha outro jogar e ele nem sabia o que era que tinha que fazer. Eu ficava ensinando. Eu era o peru da locadora. Isso aí que tu falou é pertinente. Por exemplo, eu não ficava abismado com o nível de realidade. Você olhando hoje pra versão original de Play 1, cara, a cabeça do maluco é uma caixa de papelão quadrada, pintada de caneta. Não, mas Em aquele... baixa resolução. Pra Não. mim, naquele... Não, é porque também você tem que levar em consideração que Não, eu não tô dizendo que tá errado nem nada. Sim. Eu tô dizendo assim, que pra época era o melhor que tinha, realmente era realista pra caralho. Mas você olhando hoje, com olhar de. Não, mas o Resident Cara, Evil tinha uma coisa que aproximava ainda mais, sabe por quê? As CGs não eram CGs. Eram filmes. Era take de filme. Era FMV. Cara, era e full eram motion uns video. atores de beira de esquina. Era. Puta que pariu. Eu tava vendo esse dia, mas tem um galego lá que, pô, não, minha avó é melhor, cara. Não, Foi vergonha, doido. o grito da Jill Valentine lá chamando os caras. É. Pelo amor de Deus. Mas, sinceramente, por ter isso, acabou fazendo com que você tivesse uma imersão maior. Você tá vendo ali pessoas reais passando por situação, depois você volta para um cenário de jogo que o ambiente era muito realista, e então acabou. Eu só não entendi bem. A sendo série que bem mais te marcou na tua vida então foi Resident Evil, é isso? O primeiro foi quem abriu as portas, mas o segundo e o terceiro também foram bastante relevantes. A partir daí foi que, assim, tipo, eu já levava muito naquela coisa de é só um jogo. Mas eu lembro que Resident Evil 3, o Nemesis, foi o primeiro jogo a me fazer soltar um controle e desligar o console com medo do jogo. Cara, eu imagino foi até qual seja a hora. simplesmente Mas espetacular. vai, qual foi o momento? Eu tava jogando, cheguei no departamento de polícia de Raccoon City, né? De Raccoon City. Aí, quando eu adentrei lá, passei do portão, que aparece o Nemesis e pega o cara e espeta com aquela minhoca dele. Mas é literalmente. Simplesmente a tela para e fica dando inversão de cores, o coração pulsando no áudio e você com o controle na mão vibrando, meu amigo. Eu travei de medo porque eu tava jogando a versão em japonês. Tinha duas opções pra escolher. Então tu pensa que eu consegui pelo menos raciocinar. Eu fiquei com o controle na mão, olhando a cena, sem entender o que eu tinha que fazer e congelado. Aí foi o Nemesis, chegou, matou a Jill, eu desliguei o console. Eu digo, isso não dá pra mim não, gelado. Eu quero ver agora, filha da puta. Aí, cadê você agora aí? Eu pensei que tu ia dizer que a cena que mais tinha te feito susto, assim, era aquela que o cachorro, que os zumbis quebram a janela na delegacia com o braço, tá ligado? Assim? Sim. Nossa. E você vem passando no corredor. Ali. Mas ali é que assim, o Resident Evil dá pra você esperar isso. No terceiro já era normal, então você não se assustava tanto. O 3 teve esse fator que foi novo. Até antes, por exemplo, no 1, você ia passando no corredor, os cachorros pulavam a porta, as janelas, quebravam os vidros, você jogava o controle pra cima de susto. O 2 tinha Mr. X. Aí ele ficava quebrando as paredes lá e correndo atrás de você. Você tava aqui, meu amigo, você escutava os passos pesados na mesma sala que você já tava, corre, abre as portas aí, entra em algum lugar pra se salvar. O 3 teve esse negócio diferente que conseguiu manter aquilo que já vinha dos outros, só que o Nemesis foi o diferencial. Então, voltando à pergunta que você fez, foi essa. A aproximação da realidade foi o que mais me marcou
Eu acho que tanto por questão visual. Foi um jogo que me. Quando tu viu os modelos em 3D, tá dizendo? É isso? Também, quando você via ali não personagens cartoonizados, você não via isso, você via uma aproximação do que era uma realidade. Então foi o que me ganhou a princípio. Os outros jogos a gente jogava mais com aquele espírito de aventura, né? Era superar desafios, mas sempre de uma forma mais descontraída. Já o Resident Evil não, ele deixava um medo, assim. Era sério, entre aspas, né? Você queria superar o desafio, mas você ficava apreensivo com aquele medo de morrer, que isso ali pra mim chegou muito próximo da realidade, foi o grande marco pra mim da época dos videogames, eu consigo assim raciocinar alguma coisa que foi um marco realmente largo na história. Eu confesso que eu nunca joguei jogos de terror muito assim, até joguei alguns, mas não é meu gênero preferencial, porque normalmente quando eu jogo entro muito no jogo, sabe, assim, eu fico bem imerso. E jogo de terror, cara, pra mim fico com azia, o coração a mil, o bicho dá logo um refluxo infinito em mim, cara. Não tem a menor condição, bicho. Não é à toa que a série de jogos que mais marcou minha vida não é jogo de terror, como foi pra Jefinha. Foi aventura. Agora, só uma coisa pra me adicionar aqui. O primeiro Resident Evil foi em 96. Então, certo. De lá, você pega uma criança de 6 anos vendo um jogo daquele. Cara, é uma criança? Era uma criança vendo um jogo. Muitas coisas pra gente naquele tempo fazia um medo de uma forma que era surreal. Por exemplo, nós ficávamos abismados com o boneco assassino, Chuck. Então, Resident Evil era uma coisa que foi diferente de tudo que eu tinha visto até então. Como eu ia falando, a série de jogos que mais marcou pelo fato de eu não ser lá o grande apreciador de terror, porque eu realmente entro muito no game, né? Eu me sinto como personagem de verdade e isso me provoca muito susto, né? Muita azia. No caso de jogos de terror, muita azia, cara, eu dei umas passadas mal filé já. Por isso que talvez não só por isso, mas acho que pela época, eu joguei muito Zelda, cara. O Ocarina of Time foi o primeiro que eu joguei, em 98. Bem. Eu lembro que eu vi não sei se foi numa Ação Games, em alguma revista dessa, a propaganda lá. Veio no Nintendo 64 passando na TV também. E eu nunca vou esquecer daquele dia, em 1998, há 20 anos atrás, caralho. Ou 99, nem lembro. 98, final de 98. O ano. Pronto, nem lembro o ano direito, eu acho que era mais pra 99. Mas assim, o que eu não esqueço é o fato de eu estar sentado no sofá da sala, assistindo TV à noite, assim, às 6 horas, meu pai chegar com a sacola gigantesca na mão e eu perguntar o que é isso, e ele dizia, é um videogame. Caralho! E apesar de tudo, não foi meu primeiro console, né? Meu primeiro console foi um Mega Drive, que inclusive eu tenho as fitas até hoje. Eu não tenho mais o Mega Drive nem o 64, mas as fitas ainda remanescem aqui. Jogo de console aqui, que eu tenho alguns aqui. Eu tenho um jogo de Wii U, que é o console favorito de Bruno. Tem jogo de PS4, tem jogo de Mega Drive, tem jogo de DS, tem jogo de GameCube. E usa o PC pra rodar todos esses jogos. Pois é, porque de console, na minha mão, não tem mais nada. Eu ainda vou pegar esse ano o PS4 de novo, mas meus consoles clássicos todos... Eu já tive vários consoles, tive 64, GameCube, Super Nintendo, 3DS, tive 3 3DS, PS Vita, 2 PS4, um PS3, Xbox. O que acontece é que, assim, eu compro na época e depois eu, por algum motivo, eu me desfaço do console. Eu deixo que me prende aos consoles. Os jogos, se for possível deixar o save game, eu deixo. Por exemplo, eu tenho meus memory cards aqui de Wii, eu tenho eles aqui que eu usei muito no Wii para jogar jogos GameCube. Eu tenho guardado ali. Eu guardo muito isso. Ah, sim, eu tenho um PlayStation 1 aqui, na real. Acabei de vê-lo ali na prateleira. Eu tinha esquecido dele. Ajeitando o pobre do PlayStation 1. Cara, e foi o console que eu menos joguei, né? É porque eu tinha 64, eu joguei muito Zelda, cara. Muito. De todos do Ocarina of Time até hoje, eu zerei todos nos consoles, com exceção do mais recente aí, que eu esqueci, me fugiu o nome agora, aqui do Breath of the Wild. Não zerou ele? Que eu zerei no emulador. Ah, sim, no emulador.
o Breath of the Wild eu comecei a jogar no Wii U, Sei. mas a 20 frames ficou difícil, cara. Não... Aí eu abandonei e comecei de novo a 60 no PC, cara. O jogo que mais me marcou foi o. Apesar de Zelda ser minha franquia favorita também, como Eduardo, foi o Mario 64, cara. Porque foi a transição do Super Nintendo. Eu tive o PlayStation 1, mas o 64 veio primeiro do que o próprio PlayStation 1. O PlayStation 1 eu comprei uns 2 anos depois. Então eu não tinha um contato com o gráfico 3D, né? Propriamente dito. Mario 64, cara. Quando você pega o controle pra controlar o Mario naquele ambiente 3D, é outra experiência, cara. É como se fosse o VR hoje em dia pra gente. Foi a transição daquele 2D de Super Nintendo pra um mundo livre em 3D, cara. O próprio analógico, tudo aquilo sensacional, cara. Foi na finada Galaxy Games que eu testei aquele, uma loja de videogames de Fortaleza. Eu acho que não existe. Qual é o nome da loja? Galaxy Games, tu lembra dessa? Galaxy. Não, eu testei o Mario, a demo do Mario. Eu não sei se vocês lembram, mas eu morava em Fortaleza nessa época também. Tinha aquelas máquinas com várias demos. Você apertava um botão, tinha a fotinha do jogo e um botãozão tipo um arcade. Tinha nas americanas. Aí você apertava, ele dava uma apresentação sobre o jogo, mostrava o que era. Sei. E você jogava uma pequena demo, sabe? Eu lembro que o dia que eu vi Star Fox nessa máquina, que foi e eu fiquei, caralho, no espaço, cara, porra, bicho. O primeiro jogo até o feliz próprio com Rumble o Pack, né, também. Sim. O Bruno é o cara, você vê que a tecnicalidade tá no sangue dele, né? Ele tem que o Rumble Pack aí e tal, porque não passava energia pelo cabo, tem que botar umas pilhas. Isso era a pilha mesmo, né? Deixa eu lembrar desse detalhe. Nossa. Pois é, cara. Mario 64, pra mim, em termos de impacto, foi o número 1. Assim, os jogos do Super Nintendo, do Mega Drive também, o Sonic 1, assim, quando você tem saindo do Master System pro Sonic 1, a diferença também é gritante, mas nada se compara à transição do 2D pro 3D, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Tem que também levar-se em consideração que Mario, pra quem já jogava o Mario anterior, quando fez a transição pro 3D, foi... Como é que eu posso dizer? Foi com maestria da Nintendo. Essa transição do 2D pro 3D, diferentemente do Sonic, que até hoje capenga pra acertar, Mario já tá estabelecida, é referência, né? Na verdade, o Mario 64 aí, mencionado por Bruno, foi quem ditou, ó, jogo 3D é assim. Todo mundo tentou imitar depois. Exatamente. O próprio PlayStation tentou placar jogos bons também, como o próprio Crash Bandicoot, Spyro the Dragon. Todos esses jogos, eles, de uma forma ou outra, tentaram simular o sucesso do Mario, né? Aquela era a época dos mascotes, né? Também todo mundo tinha que estar querendo emplacar um mascote. Um dos jogos que mais me marcou, tipo, foi o The Legend of Zelda A Link to the Past. Até hoje eu tenho um cartucho. Ali foi um jogo, cara, que eu estudei ele pra me poder fechar o jogo. Tipo, eu aprendi inglês praticamente pra você entender as coisas. Tipo, eu era um guri, tipo, 7, 8 anos. E até então eu gosto muito da franquia Zelda por causa desse jogo, que foi um dos primeiros que eu joguei. Até então eu fui jogando os outros, o Ocarina, o Majora's Mask. Eu joguei os do Wii, eu só não joguei até hoje o do Wii U e o novo, o Breath of the Wild. O do Wii U é o Breath of the Wild, né? Mas é porque, tipo, eu sou daquele, tipo, eu não consigo jogar no PC, eu sou de jogar no console, sabe? Por isso, como eu só tenho o Wii, eu só joguei até o momento os do Wii. O que eu tenho 3DS também. Mas das franquias, as que me marcou muito, assim, foi Zelda. Bicho, Zelda eu tiro meu chapéu pro Zelda. Então temos quase uma unanimidade aí, né, com o Zeldinha. Pergunta de franquia, realmente, a que mais me marcou foi Zelda. Agora, um game que me marcou muito assim foi o Chrono, bicho. Puta, esse jogo é... Chrono. Eu tenho um quadro dele no meu quarto. Massa, show. Podemos ver que a base vem feita como? Strong, meu filho.